Oi, ouvinte! Aqui é o Literatura Oral, podcast literário. Eu sou a Sabrina e esta é a parte 3 da leitura comentada de Amar, Verbo Intransitivo, romance publicado em 1927, de Mário de Andrade. Como é que vai? No último episódio, vimos que Elsa devaneia com Carlos sendo o marido dela, na Alemanha, levando uma vida tranquila. Dona Laura pediu que ela deixe a casa porque percebeu o assanhamento do guri com a professora de alemão. E Sousa Costa foi obrigado a contar o real motivo da contratação da governanta. Prestem atenção na ironia do narrador, contando que Elsa está sofrendo. Mais uma vez a referência à frieza do povo alemão. Mas não se enganem, o narrador é sarcástico com todas as personagens. Atentem também para a forma como o narrador conversa com o leitor. Adivinha o que o leitor provavelmente pensa e responde com intimidade, como já fazia Machado de Assis. Mário de Andrade foi um dos fundadores do modernismo. Esse movimento influenciou as artes no sentido de ampliar as possibilidades estéticas, no sentido de valorizar a expressividade popular brasileira. Com isso, rompeu com concepções acadêmicas e valorizou a oralidade. Quando Andrade escrevia, isso tudo ainda estava na fase de experimentalismo, e ele chamava essa forma espontânea de escrever como se fala, de escrever brasileiro. Por isso, podemos dizer que Andrade contribuiu para a identidade linguística brasileira. Ele cria neologismos que garantem uma abordagem imagética das cenas. Na leitura que eu vou fazer agora, vai aparecer o adjetivo dicazes, quando o narrador fala que não criou nem invocou Elsa, porque não acredita em médiums dicazes. Vocês conhecem essa palavra? Eu não conhecia. Dicaz significa impiedoso, mordaz. E vates, outra palavra pouco comum que aparece na leitura de hoje, significa tanto adivinhos como poetas. Olha só, vates. Lupanares são prostíbulos, bordéis. E aparece também mais expressões do falar coloquial brasileiro, como mais piores. Essa a gente não usa atualmente, né? Pelo amor. Mas pra no lugar de para, eu uso direto. Ah, e quando o livro foi escrito, falavam bêbedo. Eu não sei em que fase da história do Brasil passamos a falar bêbado. Eu acho bêbedo muito mais significativo. Parece que a pessoa está, de fato, bêbeda. Inclusive, parece até que quem está falando também está um pouco bêbado. O narrador divide a psique de Elsa em duas criaturas, como se dentro dela vivessem duas personalidades, o homem do sonho e o homem da vida. Na verdade, não é só em Elsa. Mas ele diz que essa dupla existe em todo filho da Alemanha. O homem do sonho é o emotivo, é o que sonha, que devaneia, que aparece quando Elsa se perde em pensamentos fantasiosos. O homem da vida é o que dá conta de suportar a realidade, é prático, faz o que tem que ser feito, sufoca o homem do sonho. Para essas duas definições, Mário de Andrade parte da palavra análoga homem do mundo, criada por Aristóteles. Vamos à leitura? Aquilo de Froilan falar que hoje a filosofia invadiu o terreno do amor, e mais 2 ou 3 largadas que escaparam na fala dela, só vai servir para dizerem que o meu personagem está mal construído e não concorda consigo mesmo. Me defendo já. Primeiro, que mentira, meu Deus, dizerem Froilan, personagem inventado por mim e por mim construído. Não construí coisa nenhuma. Um dia Elsa me apareceu, era uma quarta-feira, sem que eu a procurasse, nem invocasse.
pois sou incréu de mesas, volantes e de médiuns de cases. Aquelas não valem um tangará. Quanto a médiuns de cases, adjetivo bonito, é sabido que escrevem sonetos de Bilac mais piores que um dístico de versejadores de terceira plana. Ora, se os vates de segundo grau já são cacetes, se imagine o que não engendra a facúndia sonâmbula dos médiuns e dos espiritistas em geral, de cases. Um dia, era uma quarta-feira, Fräulein apareceu diante de mim e se contou. O que disse aqui está com poucas vírgulas, vernaculização acomodatícia e ortografia. Os personagens, é possível que uma disposição particular e momentânea do meu espírito tenha aceitado as somas por ele apresentadas. Os personagens, é possível que uma disposição particular e momentânea do meu espírito tenha aceitado as somas por eles apresentadas. Essa toda a minha falta. Porém, asseguro serem criaturas já feitas e que se moveram sem mim. São os personagens que escolhem os seus autores, e não estes que constroem as suas heroínas. Virgulam-nas apenas, para que os homens possam ter delas conhecimento suficiente. Segunda e mais forte razão, afirmarem que Fräulein não concorda consigo mesma. Mas eu só queria saber, neste mundo misturado, quem concorda consigo mesmo. Somos misturas incompletas, assustadoras incoerências, metades, 3/4 e quando muito 9/10. Até afirmo não existir uma só pessoa perfeita, de São Paulo a São Paulo, a gente fazendo toda a volta deste globo, com expressiva justeza adjetivadora, chamado de terráqueo. Mesmo cientistas já afirmaram isso também. Desde Gley, Chevalier e Fliess se desconfia que de primeiro os seres foram hermafroditas. Antes desses senhores, Darwin estivera escrevendo coisas para os leitores inteligentes do tal de globo terráqueo, e desde então se começou falando em seleção e outras espertezas que permitiram este saborosíssimo cisma em seres imperfeitos machos e fêmeas imperfeitas. Que invento admirável o cisma! Pouco depois da origem das espécies, nasceu na Alemanha uma criancinha. Mamava que nem as outras, berrava sonoramente e trocava os dias pelas noites para dormir. Como desse em seguida para escrever coisas espantosas, os alemães principiaram lhe chamando Herr Professor Freud. Pois não é que essa criancinha ainda veio fortificar mais as escrituras de Fliess sobre a nossa imperfeita bizarria? Afirmou que uma certa porção de hermafroditismo anatômico é ainda normal na gente. Incrível! Incrível e desagradável. Há tanta ciência e tão pouca anatomia, eu prefiro aquela ideia contada pelo padre. E se quiserem coisa ainda mais grata, é lembrar a fábula discreta contada por Platão no banquete. Porém, o que importa são as afirmativas daqueles alemães sapientíssimos, aqui evocados para validar a minha asserção e lhe dar carranca científico-experimental. Não existe mais uma única pessoa inteira neste mundo e nada mais somos que discórdia e complicação. O que chama-se vulgarmente personalidade é um complexo e não um completo. Uma personalidade concordante, milagre. Para criar tais milagres, o romance psicológico apareceu. De então começaram a pulular os figurinos mecânicos. Figurinos, membros, cérebros, fígados de latão, que, por serem de latão, se moveram com a vulgaridade e a gelidez prevista do latão. Ó positivistas da fantasia! Ó ficções monótonas e resultados já sabidos! Fräulein é senhorinha modesta e um pouco estúpida. Não é dama nem padre. Pois uma vez em defesa própria afirmou: hoje a filosofia invadiu o terreno do amor. Que surpresa para nós! Ninguém esperava por isso, na verdade. Daí uma sensação de discordância, eminentemente realista. Eu sempre verifiquei que todos nós, os do excelente mundo e os da ficção quando excelente, temos nossos gestos e ideias geniais. Pois tomemos essa frase de Fräulein por uma ideia genial que ela teve. E tanto assim que produziu uma surpresa nos leitores e outra em Sousa Costa e Dona Laura. De tal força que os abateu. Então faz quase 1 minuto, mudos e parados. Sousa Costa olha o chão, Dona Laura olha o teto. Ah, criaturas, criaturas de Deus, quão díspares sois! As Lauras olharão sempre o céu, os Felisbertos sempre o chão. Alma feminina ascensional,
e o macho apegado às imundícies terrenas. Ponhamos imundícies terráqueas. Mas, Laura, você devia ter falado comigo primeiro. Mas quando é que eu havia de imaginar? A culpa foi de você também. Ora, essa é boa. Eu fiz o que devia. E agora ela vai-se embora. A lembrança de que Fräulein partia lhes deu o sossego desejado. O mal foi Dona Laura acentuar. E ele é tão criança. Tão criança? Você não vê como ele está. Sousa Costa não vira quase nada ou coisa nenhuma. O argumento, porém, era fortíssimo. Pois eu lamento profundamente que Fräulein vá embora. Carlos me preocupa. Está aí o filho do Oliveira, e tantos. Eu não queria que Carlos se perdesse assim. Viram imediatamente o menino mais que trêmulo, empalamado, bêbedo e jogador. Rodeavam-no, ponhamos, 3 amantes. Uma era morfinômana, outra heterônoma, outra cocainômana. Os 2 cônjuges tremendo, horrorizados. Carlos desencabeçara de uma vez, nojento e cachorro. E o imenso amor verdadeiro por aquele primogênito adorado cresceu dentro deles estrepitosamente. Dona Laura, abaladíssima, desafogava as memórias. Você não imagina, passa o dia inteiro junto de Fräulein. Dela não me queixo, não, se porta muito discretamente. Eu seria incapaz de adivinhar. As crianças têm progredido muito. Maria Luísa já fala bem o alemão, pois até elas já perceberam. Você sabe o que são essas crianças de hoje. Toda hora mandam Carlos ir bulir com Fräulein. Sousa Costa gostou da inteligência das filhas. Pestinhas. Depois se assustou. Crianças não devem saber dessas coisas, principalmente meninas. Lembrou o remédio decisivo. Você proíba elas de falarem isso, ah? Também agora a Fräulein parte, acaba-se com isto. Suspirou. A ideia de que Fräulein partia lhes deu desassossego. A história é Carlos. Eu também tenho medo. Laura, as coisas hoje têm de ser assim. A gente não pode mais proceder como no nosso tempo. O mundo está perdido. Olhe, contam tantas desses rapazes. Não se sabe de nenhum que não tenha amante. E vivem nos lupanares, jogadores. Isso então, tem um que não seja jogador. Eu também não digo que não se jogue, afinal, um pouco, de noite, depois do jantar, não faz mal. E quando se tem dinheiro, note-se, e juízo. Essa gente de hoje, depois dão na morfina, é o que acontece. Veja a cor do filho do Oliveira, aquilo é morfina. Carlos. Sousa Costa se extasiando com o discurso. Fräulein preparava ele. Depois isso não tem consequência. Quem me indicou Fräulein foi o Mesquita. O Zezé Mesquita, você conhece, ora. Aquele que mudou-se para o Rio ano passado? Sei. Se utilizaram dela, creio que para o filho mais velho. E o pior perigo é a amante. São criançolas, levam a sério essas tolices, principiam dando dinheiro por demais, e com isso vêm os vícios. O perigo são os vícios. E as doenças. Por que esses moços andam todos desmerecidos, moles? Por causa das amantes. E depois você pensa que Carlos, se não tivesse Fräulein, não aprendia essas coisas da mesma forma? Aprendia, sim senhora, se já não aprendeu. E com quem? Bom, o melhor é não se falar mais nisso, até me dá dor de cabeça. Está acabado e pronto. Porém agora os 2 convencidíssimos de que aquilo não devia acabar assim. Aliás, a convicção se firmara desde que Sousa Costa empregara, por reminiscências românticas, a palavra lupanar. Eu já falei que toda a gente tem ideias geniais. Careciam da Fräulein. Para sossego deles, Fräulein devia ficar. Quem sabe, você falando com ela ficava. Eu acho melhor, Laura, francamente acho. Fräulein falava tudo para ele, abria os olhos dele e ficávamos descansados. Ela é tão instruída. Depois pregávamos um bom susto nele, se ria. Ficava curado e avisado. Ao menos eu salvava a minha responsabilidade. Depois não é barato, não. Tratei Fräulein por 8 contos. Sim, senhora, 8 contos fora a mensalidade. Naturalmente não barateei. Mais caro que o Caxambu, que me custou 6 e já deu um lote de novilhas estupendas. Mas isso não tem importância. O importante é o nosso descanso. Pausa. Você proíba as crianças de falarem mais nisso. Pois é, talvez ela fique. Você fala com ela amanhã. Se ergueram, entraram no hall.
Mas aquilo continuar era bem melhor que Fräulein partisse. Depois, ora, ele que se arrume. Boa educação tivera, exemplos bons em casa, e o mundo não era tão feio como parecia. Nem Carlos, nenhum arara. E as crianças já tinham percebido, que espertas. Avançavam no peso do ambiente. Dona Laura estava pensando também assim, mais ou menos. Apesar disso, largou mais uma vez, arrependida já do que falava. Amanhã você fala com ela, talvez ela resolva ficar. Mas Sousa Costa já não estava mais querendo que Fräulein ficasse e teve um argumento ótimo. Ah, mas eu falar? Preferível você. Vocês são mulheres, lá se entendam. Mas eu estou envergonhadíssima com ela, Felisberto. Com que cara agora vou pedir para ela ficar? Por isso mesmo, você arranjou o embrulho. Como você está áspero hoje. Mas você compreende que uma coisa destas não é nada agradável para mim. Nem para mim, então. Sabe de uma coisa? Se quiser falar com ela, fale. Eu não falo. O que eu posso é depois pedir desculpas para ela. E também não quero saber mais disso. Lavo minhas mãos. Você que acha melhor Fräulein ficar. Sousa Costa positivamente não achava melhor Fräulein ficar. Porém tinha achado. Enfiou as mãos nos bolsos e convicto. Eu acho, sim. Falo com ela amanhã. Exaustos, moralmente tristes, os cônjuges vão dormir. 2h da manhã. Vejo esta cena. No leito grande, entre linhos bordados, dormem marido e mulher. As brisas nobres de Higienópolis entram pelas venezianas, servilmente aplacando os calores do verão. Dona Laura, livre o colo das colchas, ressona boca aberta, apoiando a cabeça no braço erguido. Braço largo, achatado, nu. A trança negra flui pelas barrancas moles do travesseiro, cascateia no alvéolo dos lençóis. Concavamente recurvada, a esposa toda se apoia no esposo dos pés ao braço erguido. Sousa Costa, completamente oculto pelas cobertas, enrodilhado, se aninha na concavidade feita pelo corpo da mulher e ronca. O ronco ainda acentua a paz compacta. Estes dois seres tão unidos, tão apoiados um no outro, tão Baucis e Filamão, creio que são felizes. Perfeitamente. Não tem raciocínio que invalide a minha firme crença na felicidade destes dois cidadãos da República. Aristóteles, me parece que na política, afirma serem felizes os homens pela quantidade de razão e virtude possuídas, e na medida em que, por estas, regram a norma do viver. Estes cônjuges são virtuosos e justos, perfeitamente. Sousa Costa se mexe. Tira um pouco para fora das cobertas algumas ramagens do bigode. Apoia melhor a cara no sovaco gorducho da esposa. Dona Laura suspira, se agita um pouco. E se apoia ainda mais no honrado esposo e senhor. Pouco a pouco, Sousa Costa recomeça a roncar. O ronco ainda acentua a paz compacta, perfeitamente. Quando veio para o café, na hora de sempre, suponho que Sousa Costa e mulher ainda dormiam. Justíssimo. Reparavam o esforço gasto. Não encontrou ninguém e Tanaka se aproveitou disso para servi-la mal. Fräulein nem pôs reparo na escaramuça do japonês. Pensava, isto é, pensaria? Estava muito pouco Fräulein no momento. Porque Fräulein, a Elsa que principiou este idílio, era uma mulher feita e não estava disposta a sofrer. E a Fräulein deste minuto é uma mulher desfeita, uma Fräulein que sofre. Fräulein sofre. E porque sofre, está além de Fräulein, além de alemã. É um pequenino ser humano. Por isso turtuviei no falar que ela pensava. Ela sofre. Não pensa bem porque sente demais. Acumula apenas farrapos de pensamentos. Farrapos não, palavra que insulta. Que culpa Fräulein tem dos farrapos de papel? Nenhuma. Retiremos os farrapos. Ela apenas acumula, ponhamos, migalhas de pensamento. Não, antes prelúdios de pensamento, que fica mais musical. Simultâneos brotam na consciência dela desenhos inacabados, isto é, prelúdios de ideias, umas dolorosas, umas dolentes, outras macabras, até macabras. Um chacoalhar de ossos mal presos anuncia que por detrás a morte passa calçuda e masculina para os que pensam em alemão.
Esse esgotar lento e invisível de forças e gastar de tentativas dia a dia, súbito, que cansaço! Ah, não melhora mesmo. E achará casamento? Brigando, se aviltando por 8 contos, Tanaka, correio paulistano, se aviltando não, abandonava Carlos, isto lhe doía, não nega não. E aonde ir agora? Quartinho de pensão e nova espera. Mal e mal ia dobrando os vestidos retirados da guarda-roupa, abria malas, recordava em corisco os dinheiros ajuntados, H. Blumenfeld e companhia do Rio de Janeiro. É certo que podia em breve descansar. Ai, casava. De tarde ele voltava do trabalho, jantavam, muito magro, óculos sem aro. A pastoral, universidade. Assim mesmo, o Brasil não fora muito propício para ela, não. Frau Ben pedira de emprestado 60 mil réis. Imaginava bem mais fáceis progressos ao abordar imigrante à terra americana. Passara uma vez quase 2 anos sem encontrar o trabalho dela, de casa em casa, professora de alemão e piano. E devia se calar. Se acaso se propunha algum chefe de família, a recusa vinha logo, ríspida. Falta de entendimento e de prática deste povo inteiro. E era sempre aquilo. No outro dia, a dona da casa vinha muito sáxia e... Mas é mesmo possível que uma pessoa olhe para os outros de cima altivamente? Só porque tinha dinheiro? Lhe entregavam um envelope com a mensalidade. Isso quando não descontavam as lições que ainda faltava dar. Agora os meninos iam descansar um pouco. Mais tarde, quando fosse para recomeçar, avisariam. Para que mentir? Preciso comprar meias brancas. Como eram complicados os latinos, cansativos! Fräulein achava desnecessária tanta mentirada e bobo tanto preconceito. De primeiro, isso irritava bastante o Deus encarcerado, e era um berreiro de atordoar dentro do corpo dela. Achava que o ideal da honra era repetir aquela frase que Sheila botara na boca de Joana d'Arc. Não posso aparecer sem minha bandeira. Ser sincera. Mas qual? As mães brasileiras, quando se tratava dos filhos, eram pouco patriotas. Fräulein fora obrigada a guardar a bandeira. E não sei se o Deus encarcerado acabou se adaptando também. Sei é que não fez mais chinfrim. Só ficou aquele pensamento de que podia ser bem mais sincera na Europa. E na Alemanha, então? Porém, sofria-se muito agora lá, e Fräulein não gostava de sofrer. As notícias chegavam cada vez mais tristes. A última carta do irmão eram 2 braços implorantes para a América. América desilusória. Afinal, nem tanto assim. Nem se morria de fome, trajava boas fazendas, sobretudo comia bem. Fräulein começou arranjando com mais atenção os vestidos, porém sabia que, chegando a hora de descansar, só lhe seria possível o sossego na velha pátria alemã. Patrão está chamando. Esperança. Onde estava Sousa Costa? Correu para a porta. Tanaka? Ninguém mais no corredor. Se apressou diante do espelho. Deu um toque nos cabelos, consertou a blusa. Sousa Costa, que estava esperando no hall, fez ela entrar na biblioteca. Fräulein, antes eu tenho de lhe apresentar as nossas desculpas. Laura não sabia de nada e foi precipitada. Ela é mãe, Fräulein, mas está muito arrependida do que fez. Não tem dúvida, Sr. Sousa Costa, o mal foi o senhor. É verdade que o senhor se esqueceu. Esqueci, Fräulein, esqueci. Tantos negócios. É impossível a gente se lembrar de tudo, mas Laura fez mal. Fräulein, há de concordar comigo. O que passou, passou, não é assim? Laura está convencida de que a senhora deve abandonar a ideia de ontem, Fräulein. Nós lhe pedimos que fique. Mas Sr. Sousa Costa esperou. Sousa Costa também esperou. Daí nascer um silêncio. Aproveitemo-lo para observar o seguinte. Fräulein não hesitava, como fez parecer. Queria ficar. Estava certa de ficar. Então, por que hesitou? Porque é de praxe se fazer de rogada a pessoa vulgar. É uma prática boa de honestidade não voltar atrás sem muita insistência dos outros. Se compreende, pois, o abandono em que vive a bandeira de Joana d'Arc. E por que Sousa Costa esperou? Porque a hesitação da moça lhe dava esperança nova. Se ela recusasse, que bom, acabava-se com aquilo. Que eram 8 contos para ele, nada. Por isso não insistiu, esperou. Porém ela foi mais forte, ascendência de raça superior. Sousa Costa principiou tendo vergonha do silêncio, ascendência de boa educação.
insistiu. Desisto de partir, Fräulein. É que... Agora Sousa Costa se calou de uma vez, cumprira com o dever. Assim ela não se dobrasse às razões que lhe dera. Fräulein não percebeu isso, mas ficou com medo de hesitar mais. Ele podia aceitar aquilo como recusa. E devemos ser francos nesta vida. Sempre fora simples e franca. Se aceitava, devia falar que aceitava e deixar-se de candongas. Sempre fora como a Joana de Chila, que não podia aparecer sem a bandeira dela. Emendou logo. Bom, Sr. Sousa Costa, como o senhor e sua esposa insistem, eu fico. Ora, Fräulein, vá saindo, ninguém insistiu tanto assim. Não, é certo que Sousa Costa e Dona Laura insistiram. Essa com o marido e ele com Fräulein. Mas por que insistiriam se não queriam? Ninguém o saberá jamais. Insistiram, simplesmente. Fräulein é que ficará por causa da insistência, por causa disso. Será melhor dizer que por adaptação. Isso, por adaptação. Também se pode pensar no desejo vigiando, sensualidades. Vamos para diante. Como tombam as expectativas? A alma espera. A postura da espera é estar suspensa, e a alma parece então um pinheiro do Paraná, todos os ramos em corimbo, erguidos para cima. Os ramos se sustentam muito bem, ascendendo para o alto, expectantes. Erija-os a seiva da esperança, que é forte, mas eis que falha a expectativa. O pinheiro do Paraná vira pinheiro da Suécia, e os ramos descendentes, uns nos outros se apoiando, até que os mais de baixo se arrimam no chão. O pinheiro da Suécia volta macambúzio para o quarto conjugal. Dona Laura, pinheiro do Paraná. Recusou? Aceitou. Dona Laura, pinheiro da Suécia. Sousa Costa suspira e... Assim é melhor, Laura. Muito melhor, Felisberto. Os dois agora estão convencidos de que o caso resolveu-se bem. Se Carlos se perdesse, mas agora se salvará, pois Fräulein fica. Os dois cônjuges se sentem descansadamente satisfeitos. Vão se vestir, vão viver. Que sossego esta vida boa! E que gostosura liquidar um caso! Quase todos conservam a impressão de ter vencido. Susto. Os temores entram, saem pelas portas fechadas. Chui! Ventinho apreensivo. Grandes olhos espantados de Aldinha e Laurita. Porta bate. Mau agouro? Não. Plá! Brancos mantos. É ilusão. Não deixa essa porta bater. Que sombras grandes no hall, porquês? Tocaiando nos espelhos, nas janelas, janelas com vidros fechados, que vazias. Chiui. Olha o silêncio, grave. Ninguém o escuta, existe. Maria Luísa procura, toda ouvidos ao zunzum dos criados. Por que falam tão baixo os criados? Não sabem. Espreitam. Que espreitam? Esperam. Que esperam? Carlos soturno. Esta dorzinha no estômago, o inverno vai chegar. Ninguém sabe de nada. Se ninguém escutou nada, mas a vida está suspensa nesse dia. Fräulein, que foi que houve, hein? E fica rubro da coragem. Quando, Carlos? Ele envergonhadíssimo, e ela não ajudava, esperando. Por último, ainda repetiu, escangalhando o menino. Quando? Ele mentiu. Pensei que você estava doente, não me deu lição ontem. Estive doente, Carlos. Já sarou. Já. Continue a lição, não houve nada. Futuro? Fräulein, eu não quero que você saia daqui de casa. Ela sorrindo para refrescar o arrobo. Oh, descansou a mão na dele. Não vou sair, Carlos, sossegue. Continuou, retirando a mão. Fräulein nem reparou que ele passava do futuro para o condicional. Eu cairei, tu cairias, se, etc. Ela estava pensando que carecia apressar e acabar com aquilo, senão... Chegou mais a cadeira pro acaso, e o rapazinho continuava aos trambolhões, errando muito. O último quarto da hora, o detestado. Carlos detestava o ditado e Fräulein também. O ditado? Não. O último quarto da hora, por causa do ditado. Ou detestavam o ditado por ser no último quarto de hora. Ninguém o saberá jamais. Sobre a grande escrivaninha, legítimo liceu de artes e ofícios, o menino escrevia com lentidão. Hesitava mais que o necessário.
Sucedia que então Fräulein se inclinava sobre ele para ver as letras e corrigir. Fräulein era míope. Inclinava, se encostava toda nele e Carlos não gostava daquilo. Escritório úmido, frio, fechado no silêncio. Os últimos calores do outono derretiam a luz lá fora e esta, escorrendo pela janela entrecerrada, se coagulava no tapete, dançarinamente na linfa luminosa a poeira. Carlos não suportaria mais o mal-entendido, isso via-se. A angústia interior, imperiosa, aterrorizante, avisava-o também disso. Confessaria hoje, agora, já, na lição. Será que Fräulein também percebera o desespero do menino? Auxiliava. A hora acabava. Carlos, respiração multiplicada, sonora. E era verdade que esquecia-se das letras agora. Desejaria escrever rápido, acabar, correr ao sol noutro calor. Fräulein, com o braço esquerdo no espaldar da cadeira de Carlos, ponhamos nas costas do rapaz, se despejou sobre ele, amoldada. Deixe ver. Deitou o braço direito sobre o dele, lhe assegurando a mão, soerguendo-a do papel. Assim, não é para intrigar, porém ele ficava abraçado. Abaixou a cabeça, querendo e não querendo. Que desespero, era demais. Se ergueu violento. Empurrou a cadeira. Machucou Fräulein. Não escrevo mais. Ela ficou branca, tomou com um golpe, custou. Que é isso? Venha escrever, Carlos. Desse jeito não escrevo mais. Abriu a luz da janela. Olhava para fora, raivoso, enterrando virilmente as mãos nos bolsos do pijama, incapaz de sair daquela sala. Fräulein não compreendia. Estava bela, corada, os cabelos eriçados, metálicos. Doía nela o desejo daquele ingênuo. Amou no momento com delírio. Revelação. Todos os instintos baixos dela. Por que baixos? Todos os instintos altíssimos dela, guardados por horas. Altos ou baixos, ninguém o saberá jamais. Guardados por horas, por dias, meses, surgiam somados numa carreira de estouro que só a exaustão pararia. E ele era mais forte, de uma força de pureza, vencia. Se partisse, tudo acabado. Oh, não, queria não. Vai falar para o pai, não sei. Mesmo que sofresse também, era capaz de trazer Maria Luísa para as lições e nunca mais ficará só com ela, com aquela que desejava, que pedia de amor. Depois começaria a pensar nela, aos poucos, ei-la idealizada, lá longe. Não, assim Fräulein não queria, e não reparava que Carlos era muito cotidiano para tais idealizações. Isso só prova que Fräulein era ruim observadora, nada mais. Ou por causa da ardência do instante. Aliás, já tinham ambos ultrapassado o pensamento de amor. Carlos não sairá daquela sala assim, mãos nos bolsos, lábios pobres, alma interrogativa. Mas que modos são esses, Carlos? Responda, dolorida. Ele deu um som muxoxado com a língua, sacudindo a cabeça recurvada, balançando o corpo numa irritação motivada, sem nexo. Batia o calcanhar. Fräulein se aproximou. Que pedido sublime, murmurando aquele. Venha escrever. Não escrevo mais, já disse. Venha. Tinha de ser a primeira a confessar. Ela era a mais forte, da força da sabença. Teve tristeza por isso. Carlos, por seu lado, já estava mais calmo. A revolta lhe desagrupara os tais instintos altíssimos. Quando Fräulein, toda entregue, amolecida, emoliente, lhe segurou no braço. Venha, você me entristece, Carlos. Ele não sentiu nada, imaginou que estava tudo acabado e vencera-o. Opôs apenas por opor. Mas a hora já acabou? Não ainda. Voltaram para as cadeiras, muito unidos agora, de propósito. Sabiam que estavam unidos de propósito, amantes e confessados. Ora, Carlos, como é o S maiúsculo? E como se afastaram um pouco dele no recuo parlamentar dos espantos, Carlos não pôde suportar o gozo perdido. Olhou para ela e, canalha, se rindo quase de vergonha, vencedor. Venha, fique daquele jeito. Enlaçava-lhe a cintura, enfim, puxou-a. Botou a cara gostosa no colo dela, aonde nascem os aromas que atarantam. Lhe beijou as roupas. Depois sentiu um medo grande dela, vergonha desmedida. Se refugiou dela nela. Sensualmente afundou olhos, nariz, boca, muita boca no corpo da querida, para se esconder. Fräulein sufocou contra o peito, com seus braços enrolados.
Quando ele sentiu sobre os cabelos uma respiração quente de noroeste, principiou a imaginar e criticar. Criticar é comparar. Que gosto que teriam esses beijos do cinema. Ergueu a cara e pôs que era de novo mais forte. Beijou Fräulein na boca. Das lombadas de couro, os grandes amorosos espiavam. Dante, Camões, Dirceu. Não digo que para o momento fílmico do caso, estes sejam livros exemplares. Porém, asseguro que eram exemplares virgens, nem cortados alguns. Não adiantavam nada, pois. O caso é que Sousa Costa, escutando um amigo bibliófilo gabar exemplares caros, falara para ele: "Olha, Magalhães, veja se me arranja uns desses para minha biblioteca." Por isso é que possuía aquele Camões tão grande, aquela Vita Nova em pergaminho, um Barlaus e um Rugendas bom para distrair as crianças, dia de chuva. Ia me esquecendo de avisar que este idílio é imitado do francês de Bernardin de Saint-Pierre. Do francês, de Bernardin de Saint-Pierre. Carlos esses 3 dias viveu? Eu não sei se alcançar a felicidade máxima, extasiar-se aí e sentir que ela, apesar de superlativa, ainda cresce e reparar ainda que pode crescer mais. Isso é viver? A felicidade é tão oposta à vida que, estando nela, a gente esquece que vive. Depois, quando acaba, dure pouco, dure muito, fica apenas aquela impressão do segundo. Nem isso, impressão de hiato, de defeito, de sintaxe logo corrigido, vertigem em que ninguém dá tento de si. E fica mais essa ideia que retoma-se de novo a vida, que das portas do paraíso terrestre em diante é sofrer e impedimento só. Estou convencido. Carlos não viveu esses 3 dias. 3, porque no 4º dia os arrobos se espevitaram tão alarmantemente que não puderam mais sujeitar-se ao âmbito social da biblioteca e na mesquinha hora de lição. Para ele, talvez, tempo e ambiente pouco importassem, porém, nós já sabemos que Fräulein tinha o gosto das metodizações, ali não. Carlos, aceitando a mania dela, assim gemeu: "Fräulein, eu queria te falar uma coisa." Sem vergonha, sorria e fechou os olhos encabulado, se aninhara nos braços dela para com mais eficácia ordenar: "Pois fale, Carlos." "Aqui não. Estes paulistas falam muito devagar, escuta só como ele arrasta a voz." "Aqui não. De repente a lição acaba e a gente carece de sair, podem desconfiar." Fräulein muda. Certas coisas são muito difíceis de falar quando a gente tem uma quinzena de anos, não pensa nas consequências e a querida espera, muda. Carlos era inocente por demais para supor que Fräulein já. Se não desembuchava, qual desembuchava, agia. Porém, como nada supunha, não teve coragem pra. Alçou o braço, puxou a cabeça dela, deu um beijo. Suspirou e emudeceu. Silêncio. Principiou brincando com os dedos dela e muito baixo. "Sim?" "Sim o quê, Carlos?" "Ora!" De repente, se apertando nos braços dela. Vamos, diga se eu posso ir falar com você." "Mas falar o quê, Carlos?" Riu, depois cantando numa gaita desafinada. "Você já sabe agora." Fräulein teve uma dor de toda machucada, teve raiva, empurrou Carlos. "Vamos embora." "Não! Me largue, a hora já acabou." "Mais um bocadinho." "Não me aperte assim. Dá um beijo." Só um último." Vencida. "Hoje?" "Não me amole." "Hoje, ouviu?" Estava combinado. A dificuldade sempre parece maior do que é. Imagino que essa máxima deve ser da maior imoralidade. Paciência. Tem crápulas ordinaríssimos que namoram a mulher do próximo. Tem também estudantes dignos de elogio que pretendem aprender a língua japonesa. Ora, eu falo para esse estudante: "Irmãozinho, principie e siga corajoso." A dificuldade sempre parece maior do que é. A gente chega ao fim, ora se chega. Fräulein é que saiu furiosa da biblioteca. Uma raiva de Carlos, dos homens, de ser mulher, principalmente de Carlos, objeto, ser que ocupa lugar no espaço. Lhe machucara o Deus encarcerado. Aliás, eu já preveni que Carlos era machucador. Carlos era machucador, porém não fazia por mal, atrapalhava tudo, nunca tinha intenção de atrapalhar coisa nenhuma. Repare nesse menino que passa. É grandalhão, mesmo pesado. Muitos afirmam que ele é magro. A culpa não é tanto das carnes, que são rijas e abundantes,
come bem, dorme bem, passa a vida regalada e é escandalosamente sadio, nem sequer a faringite crônica de 800 mil paulistanos. Mas então, por que é magro? Já falei que não é magro, desraçado, apenas isso. O que sucede com as raças muito apuradas? A carne é bem cotada no mercado por ser muito mais macia. Para conservar tais excelências, a Inglaterra proíbe a intromissão do boi zebu nas marombas dela. Toda a gente sabe que o gado abatido lá na grande Argentina, que do Polyangus albion sempre abunda, atinge tipo elevado na cotação dos importadores europeus. Ora, no Brasil entrou o boi zebu, entra o duran também, e já passa o curraleiro e principalmente o caracu, porém ainda não se apurou coisa que valha. Será falta de carne nestes membros possantes? Nem tanto, os ossos é que ainda não diminuíram. Delírios da seleção. Fundam o Red Book Caracu. O muxirão vai progredindo e já orgulha bastante o estado de São Paulo. Porém, essas coisas não se fazem num dia, carece tempo, muita experiência. E aos poucos, devido à clarividência dos criadores, os chifres diminuem, o focinho se torna uniformemente róseo, cascos róseos e as malhas aparentadas alindam o pelo arroz doce do bicho. Bem claro ainda não está, mas lindo assim mesmo, não acha? Moreno rosado. Terá mais deliciosa e masculina cor. Cobre carnes rijas, musculosas, afirmo. Apenas estas se disseminam porque a obrigação delas é cobrir. Então cobrem esses ossos de pouca ou nenhuma seleção, grandalhudos e grandes. Veja os braços, por exemplo. O menino até anda meio recurvado e as mãos são grosseiras, porém isso já tem causa muito diferente. A culpa é toda dos esportes, futebol, principalmente natação e remo. Agora o boxe está na moda e Carlos boxa. Nos momentos felizes mais raros, de consciência de si mesmo, ele se falsifica por completo. Afirma que gosta muito de pugilismo. É mentira. E toma os ares do forte que já não chora, como os índios de Gonçalves Dias. Mas, de fato, para meu gosto pessoal, Carlos é um bocado longínquo. Isso não quer dizer falta de coração. Significa somente esquecimento do coração. Coisa muito comum nas pessoas normais. Carlos é frio? Não, porém não se lembra de querer bem, se basta a si mesmo e se defende das festinhas. Se alguém lhe bota a mão no ombro, retira o corpo instintivamente. Se uma das irmãs nem tanto, camaradas, que Carlos não bate em mulheres, lhe dá a mão, aperta até machucar. Aliás, não corresponde ao aperto de mão de ninguém. Aos de alguma superioridade que estendem a mão para ele, entrega dedos sem contato, inertes, retos, que não se curvam para apertar. Paralisia infantil. Nunca paralisia de Carlos, é doença particular. Quero mostrar com o caso do ombro e o da mão que ele não goza, nem mesmo as percebe com as pequenas e mais ou menos mascaradas sensualidades que entretêm as fomes amorosas de todos, da aurora ao se deitar. Porém, nestes últimos dias, Carlos beija muito as irmãs, principalmente Aldinha. Que caídos são esses com sua irmã? Carlos baixa os olhos, se ri, pronto. Já envaretou outra vez. Sem querer, aperta a Aldinha e machuca. Ai, Carlos, feio. Quem que é feio? Você, sabe? Quem que é feio? Repita mais uma vez para você ver. É você, é você. Quem? Tu, turututu, parente do tatu e do urubu, pronto. Então, se eu sou parente do tatu e do urubu, você é tatua misturada com urubua. Aldinha chora, é natural. Mamãe, mamãe. Que foi, Aldinha? Carlos me chamou de tatua misturada com urubua. Ele não fez por mal. Só crianças fracas, doentias e nervosas são malvadas. Vejam Maria Luísa. Faz um par de dias foi no chá da amiguinha, pois achou jeito, escondido, de esquartejar o bebê de porcelana. Quando saía, esperando a mãe no jardim, depenou a Palmeirinha, de caso pensado, mas ninguém não viu e ela não contou nada. Se fosse Carlos, juro que pegando na boneca, desarticulava num instante os braços da coitadinha. Porém, ia logo mostrar o mal feito, tomava pito, encabulava. Depois foi saltar a Palmeirinha, facilitou, deu com o pé no vaso caro. Dona Mercedes, quebrei o vaso da senhora, me desculpe. Ela diria o não faz mal, tiririca por dentro. Depois desabafava. A Laura tem um filho insuportável, malvado. Você nem imagina, quebra tudo de propósito. Diferente da irmã, Maria Luísa é tão boazinha. Porém, isso não faria nenhum mal para Carlos. A essa hora, quem sabe?
Talvez envaretado por novas reinações, pensando noutras coisas. Maria Luísa lembra, a outra palmeirinha, lhe cresce a pena de não a ter desfolhado também. Não sei se pus alguma coisa de Carlos nessas últimas páginas. Tive intenção de. Relendo o capítulo, sinto que aí estão a pureza, a inocência, os ossos e a graça sutil do rapaz. E determinei bem que ele era um machucador de marca maior. Nesse dia, então, viveu atentando as meninas. Mamãe, venha ver Carlos! Dona Laura ficou zonza. Fräulein enciumada, se remordendo, traidor, nem pensava mais nela. Ali pela tardinha não pôde mais. Passou por ele e murmurou. 00:30. Carlos se acalmou de sopetão, não buliu mais com as irmãs. Sério, estava homem. Carlos estava homem. Sem que se amedrontasse, assuntou a noite envelhecer. Só reparou no vagar dela, muito sereno, porém apressado. Aos poucos se apagaram as bulhas da casa, 23 horas. Se irritou com a impaciência chegando, que o fazia banzar pelo quarto assim, e lhe dava a sensação do prisioneiro que espera um minuto para fugir. Puxa, coração aos priscos. A calma era exterior. Não, o coração também se fatigou e sentou. Carlos também sentou. Cruzou os braços para não mexer tanto assim, disposto a esperar com paciência. Tomou o cuidado de pôr o braço esquerdo sobre o outro, que assim o relógio ficava à mostra na munheca. E os minutos se acabando, tardonhos. Aliás, nem tinha pressa mais. O aproximar da aventura lhe apaziguava as ardências. Resfriado. Qualquer coisa lhe tirava o calor dos dedos. Se lembrou de vestir o pijama limpo. Fez. Depois pensou. Não tinha propósito trocar de pijama só porque Carlos, como se vê, já tinha progredido sobre o pai. Nunca usará brilhantina nos bigodes. Se nem bigodes. Vestiu outra vez o pijama usado e se reconciliou consigo, já confiante. E outra vez se sentou. Olhava a imobilidade dos ponteiros que lhe abririam a porta de Fräulein, que o entregariam a Fräulein. Uma comoção doce, quase filial, esquentou Carlos novamente. E porque amava sem temor nem pensamento, sem gozo, apenas por instinto e por amor, por gozo, iria se entregar. Está certo, Carlos amava com paixão. A imobilidade é a sala de espera do sono. Procurou ler e cochilou. 23:30, se ergueu. Caceteação esperar. Também o momento estava estourando por aí, graças a Deus. Sentou na cama. Mais 27 minutos. 26, 25, 20... Nos braços cruzados sobre a guarda da cama, a cabeça dele pousou. A posição incômoda acordou Carlos. Espreguiçou, empurrando com as mãos a dor do corpo. Sentado por quê? Lembrança viva enxota qualquer sono. 1h30. Desejo furioso subiu. Sem reflexão, sem vergonha da fraqueza, corre para a porta de Fräulein. Fechada. Bate. Bate forte, com risco de acordar os outros. Bate até a porta se abrir. Entra. Aqui devem se trocar naturalmente umas primeiras frases de explicação, se ele der espaço para tanto entre os dois. Porém, obedeço a várias razões que obrigam-me a não contar a cena do quarto. Mas como nos será impossível dormir, ao leitor e a mim, ambos naquela torcida pelo triunfo de Carlos, vamos gastar este resto de noite resolvendo uma questão pançuda. Quais eram, de fato, as relações entre Fräulein e o criado japonês? Inimigos? Quem me falou que eles se entendem? Pois é, Castro Alves cantava que na última contingência da calamidade, quando a queimada galopa destruindo matos, sacudindo as trombas curtas de fogo no ar, a corça e o tigre vão se unir na mesma rocha. Não sei em que país do mundo Castro Alves viu a queimada dele. Talvez em algum Éden bíblico ou nas bíblicas proximidades da moradia de Tamandaré, depois do dilúvio. O certo é que tinha lá, em promíscuo farrancho, um tigre, uma corça, além de iraras e cascavéis. Não esqueçamos também o perdigueiro. Porém, essa fauna panterrestre não tem importância nenhuma para este idílio, pois não trata-se de corça nem de tigre, estou falando de Fräulein e do criado japonês. Mas da relação íntima que possa existir entre os quatro, ainda me resta o que falar. Não sei, porém, como igualar Fräulein a uma corça. A comparação tomava, assim, uns ares insinuantes de pureza que não ficam bem, pois nós todos já sabemos que... O japonês, então, gente guerreira aquela.
é que de todo não pode ser a tímida viadinha. De mais a mais, confesso que não vejo, entre os brutos escolhidos por Castro Alves para o mesmo habitat conciliatório, mais que antítese inócua, nem são tão opostos assim. Mais inimigos ainda, mas muito mais, são o tigre e o tigre. Agora sim a metáfora pode convir. São tigres, pois, no sentido que mais convier a cada um, a governanta e o criado japonês do Souza Costas. Esta analogia vai surgir muito evidente, agora que me disponho a explicar por que lembrei o verso de Castro Alves. Em que companhia horrorosa a gente Souza Costa foi se meter. Porém no Brasil é assim mesmo e nada se pode melhorar mais. Os empregados brasileiros rareiam. Brasileiro só serve para empregado público. Aqui o copeiro é sebastianista, quando não é sectário de Mussolini. Porém, os italianos preferem guiar automóveis, fazer a barba da gente ou vender jornais. Se é que não partiram para o interior em busca de fazendas por colonizar. Depois compram um lote nos latifúndios tradicionais, desmembrados em fazendas e estas em sítios de 10 mil pés. Um belo dia surgem com um automovelão na porta do palacete Luís XVI na Avenida Paulista. Quem é, hein? É o ricaço Salim qualquer coisa, que não é nome italiano, mas, como verdade, é também de uma exatidão serena. Porém, se o copeiro não é fascista, a arrumadeira de quarto é belga, muitas vezes suíça, o encerador é polaco, outros dias é russo, príncipe russo. E assim, aos poucos, o Brasil fica pertencendo aos brasileiros, graças a Deus. Dona Maria Wright Blatavsky, Dona Carlotinha não sei que lá Manolo. Quando tem doença em casa, vem o Dr. Sarapião de Luca, o engenheiro do bangalô neocolonial, Ásia e duas Américas, pois não. Chandernagor, Bayshore e Tabatingueira. É o Sr. Peri Sternheim. Nas mansões tradicionalistas, só as cozinheiras continuam ainda mulatas ou cafuzas, gordas e pachorrentas negras da minha mocidade. Brasil, ai Brasil! Falemos dos tigres. O japonês arrepiou logo o pelame elétrico e gruinho zangadíssimo. Mais uma estrangeira na casa que ele pretendia conquistar, ele só. O tigre alemão, se reconhecendo muito superior na hierarquia solarenga, como na instrução ocidental, lhe secundou ao grunhido com um muxoxo desdenhoso. O tigre japonês curvou a cabeça, muito servilmente. Porém, toda a casta de picuinhas fazia para o outro. Quando era para dar um recado, batia na porta do outro e... Senhora está chamando, e não dava o recado. O tigre alemão tinha que descer as escadas e saber o que Dona Laura queria. Na mesa, muitas vezes o nipônico deixava de servir o tudesco ou esbarrava nele com peso e malvadez. Mas o tigre alemão se vingava, e o senhor ou a senhora Souza Costa ali ordenava ao inimigo tal serviço. O tigre japonês obedecia servilmente. Era na alma que rosnava Tiririca. E assim os dois tigres se odiavam, viviam se arranhando em contínua rivalidade. Cada um se acreditava o dono daquela família, o conquistador da casa e do jardim, o quem sabe, futuro possuidor do estado e próximo rei da terra brasileira toda, do Amazonas ao Prata. Odiavam? Que estou falando? Quando os Souza Costas grandes iam no teatro ou no baile, Fräulein deitava as pequenas. Depois entrava no quarto. Não sei se lhe pesava a solidão, descia, sentava-se no hall e abria um livro sem vontade. Virava pouco a pouco as folhas secas que ringiam machucadas no chão frio. Devia de estar alguma fera no arredor. O luar coava solitário da alta rama das árvores. De repente, os cipós se entreabriam. 2 olhos espantados relampeavam na escureza e a caranhota chata do tigre japonês aparecia, glabra, polida pelo reflexo lunar. Com o passo enluvado, cauteloso, ele rondava à espera de um carinho. E o carinho chegava fatalmente. Fräulein, fingindo indiferença, fechava o livro. Muito serviço, Tanaka. Nem tanto, senhora. E na terra era pior. Você é de Tóquio? E, senhora, não. Se aproximava. Vinha felinamente estacar em frente do tigre germânico. Eles então conversavam, falavam longamente, comovidamente, se contavam as mágoas passadas, confiantes, solitários, doloridos, se contavam as mágoas exteriores, as infâncias passavam lindas, inocentes, brinquedos, primavera, mamãe.
Algumas vezes mesmo uma lágrima iluminava tanta recordação, tanta alegria, tanta infelicidade. Batia sobre eles o luar, e os santos olhos da lua, como que lhes redimiam as maldades pequeninas, se olhavam comovidos. O tigre alemão, longo, desgracioso, espiritual, o tigre japonês, chato, contorcido. Depois das recordações vinham as esperanças, e das esperanças, tão lentas de se realizar, derivavam os exasperos e as revoltas, até calúnias, tão eficientes para consolar. A roupa suja da família se cotidianizava ali. Os defeitos da pátria emprestada eram repassados com exagero. Principalmente o nipônico falava que o alemão tinha as pernas mais altas do estudo para se rojar no lamejo. Porém se percebia que escutava com prazer, e os dois tigres se aproximavam, olhos úmidos, eram irmãos. Se a distância lhes impedia para sempre o beijo sem desejo, insexual mas físico de irmãos, eles se davam, não tem dúvida, aquele beijo consolador, espiritual, redentor e reunidor das almas desinfelizes e exiladas. Apalermados pela miséria, batidos pelo mesmo anseio de salvação, sofrenados pelo fogaréu do egoísmo e da inveja, na mesma rocha vão trêmulos se unir. A queimada esbraveja em torno. Os guarantãs se lascam em risadas chocarreiras de reco-recos. A cascavel chocalha, a sussuarana prisca, as labaredas lambem a rocha, pulam a irara, que susto, peroba tomba. O repuxo das fagulhas dançarinas vidrilha de ouro e fumo lancetado pelas cuqueadas dos guaribas. Os dois tigres ofegam, falta de ar, sufocam, meu Deus. Deus? Porém que Deus? Odin de drama lírico, Saxe o Budá no contraforte das cavernas? Mas porém, sobre a queimada, Tupã retumba ainda mais mucudo, de lá dos araxás de Tapuirama, por enquanto. Creio mesmo que vencerá. Os dois tigres acabarão por desaparecer assimilados. Mesmo o japonês? Homem, não sei. Fraudulento a estudar o facis de Tupã. Odin e Budá, ainda Tupã podia vencer, que em brigas entre iguais a vitória parece discutível. Sempre constatei que os homens são muito mais fortes que os deuses. Mas que bem que importa isso a família Souza Costa? Não importa nada, nem Dona Laura tem que ver com os futuros da pátria, francamente. Só o presente é realidade. Qual será o futuro? Paradigma de conjugação seguirá? Ou irregular? Ou não tem futuro, e família e pátria são defectivas? Ninguém o saberá jamais. Agora que as relações entre os dois tigres ficaram esclarecidas, só me resta aconselhar aos leitores o seguinte: a gente não deve culpar nem Fräulein nem o criado japonês. Não adianta nada, nem são tão culpados assim. E tem isso de imensamente cômico, que no fundo se odeiam, mas ali estão unidos por causa da queimada de Castro Alves, por causa das recordações, do exílio e da esperança. Todos os exilados, afinal, têm direito a recordações e esperanças. E enviados para o Brasil, onde iraras pulam, cascavéis chocalham, onças, jaguarandis, tatupebas, peixes-bois e tigres, pois não. Tigres também se assanham. E ainda por cima vieram adquirir essa coisa tristonha e desagradável que de portugueses herdamos, a saudade. A aurora entrecortada lança um primeiro suspiro nos céus notívagos. 2 ou 3 galos madrugas. Galos em Higienópolis não tem, uns galos madrugas. É uma pena estes verdes amáveis do Brasil não ocultarem roxinol nem cotovia. Aliás, estamos na cidade e creio nem na umidade de Whitechapel a cotovia librará o voo pesado dela. Será pesado o voo da cotovia? Nem sobre a cúspide da Cleópatras Needle o roxinol cantará. Porém, estou me enganando, pois Romeu e Julieta passa-se na Itália, nem Shakespeare é londrino. Resumindo, vários galos madrugas amiúdam no Pacaembu. Pois agora que bateram as 13h30, o leitor pode retomar o caso e espiar o corredor. O idílio continua. Carlos sai cuidadoso do quarto de Fräulein. Caminha na maciota. Todo cuidado é pouco, não? Com pés de onça ele pisa. Nenhum ruído fará. Não vai acordar alguém, Carlos reflete. E sabe que essas coisas ninguém deve descobrir. Fräulein se fechou por dentro.
desenleou pensativa a maçaroca das cobertas. Foi alisar os cabelos, cheia de molas, boneco, para não se embaraçarem mais durante o sono. Estava toda numa ideia longe, parafusando, deitando ainda parou um pouco esquecida. Onde está a Fräulein? Qual? Que ideia? Interrompeu a luz, mas havia de tirar a limpo aquilo. Pegou no sono. Carlos se levantou tarde. Desapontado? É certo que, descendo para o café, deu graças a Deus em não encontrar a Fräulein. Bebeu, subiu escorraçado pelos sustos. Tomou o banho frio cotidiano e cantava, distendendo os músculos morenos diante do espelho nu. Coroava os olhos dele essa quebra de pálpebras, vocês sabem, como brilham as pupilas. É sono, mas em volta dela, sombria, negrejante, a aliança matrimonial, de Saturno. Não se discute, os estigmas do pecado alindam qualquer cara. Carlos hoje está quase bonito, desse bonito que pega fogo nas mulheres, até nas virgens, apesar do físico perfeito de Peri e do moço loiro. Carlos estava assim com um arzinho sapeca, ágil, um arzinho faz mesmo. Não se moço loirara nem um pouco, porém se cantava satisfeito, parou a desafinação de repente, mal-estar, berimbau os guizos membis. As meninas voltavam do passeio. Fräulein devia estar com elas. Ficaram no jardim. 10:55, hora da lição. Carlos se imobiliza, apavorado. Que vergonha, meu Deus! Com que cara agora ia se apresentar diante de... Nunca mais olharia para ela. Não teria coragem. Espiou. Fräulein grande, linda e esbelta para os olhos dele. Estava com sono. Parar entre as rosas, metida numa capa austera. As pregas em ordem despencavam dos ombros dela, pormenorizadas e góticas. Espalhavam serenidade sem segredos, religiosa. Ajoelhar diante daquela boniteza matinal, ficar assim, estático, em silenciosa adoração, divina, e lhe beijar submisso a fímbria pura dos vestidos, mantos, mãos, descansar a fronte naqueles seios protetores, afundar o rosto nesse corpo, apertar Fräulein, molhar ela de beijos, morder, não sei, enlaçar, cheirar, unir, dormir, morrer. Era no outono quando a imagem... Que é? Dona Fräulein manda dizer para senhor que é hora de lição. Nunca, não posso. Como será? Andou. Se riu de aflito, abrindo a porta, fatalizado, caminhar para o suplício. Mais hesitações que degraus. Ela no centro do hall. A casa desabou. Para Fräulein também. Ora essa. Não me amolem com histórias de concordância psicológica. Vocês se esquecem do Deus encarcerado? A casa desabou para ela também. Só que pôde disfarçar. Você se esqueceu da lição, Carlos? Ele, encabuladíssimo, rubro, pálido, ergueu um pouco os olhos para ela. Fräulein também estava erguendo os dela, só um pouquinho. 2 olhares que se relam, fogem. A casa redesabou. Muito desagradável. Se pudessem levar mais alguém para a biblioteca, podiam desconfiar, não havia pretexto. Gostaram de não haver pretexto. Não queriam levar ninguém para a biblioteca. Porém, passar 1 hora juntinhos depois de... Que horror! Carlos respondeu com a voz mais natural deste mundo. Estava me vestindo. Entraram mecânicos, sem vontade, porta fechada. Ele caiu sobre ela. Choveu-lhe beijos pelo corpo, mastigou em abraços ardentes. Como vão os estudos de japonês, irmãozinho? Muito bem, ora. Já não morria de fome em Nagasaki. A dificuldade sempre parece maior do que é. Mamãe, venha ver Carlos. Mas que será que sucedeu para esse menino hoje? Não tem parada. Você carece passar um pito nele, Felisberto. Está impossível da gente aturar. Na leitura de hoje, vimos que a interação entre Carlos e Elsa deslanchou com um beijo na biblioteca.
O narrador avisa que este idílio é imitado do francês de Bernardine de Saint-Pierre. No pós-fácil, a pesquisadora Demário de Andrade, Telê Porto Ancona Lopes, explica que esse autor francês é uma das influências do primeiro romance de Andrade, porque Saint-Pierre escreve em um francês informal, acolhe palavras e construções da língua desenvolvidas nas colônias. Ele escreveu no fim do século XVIII, auge do Iluminismo. Uma das obras mais conhecidas desse escritor francês é Paulo e Virgínia, que conta o idílio apaixonado desse casal de adolescentes vivendo o primeiro amor numa paisagem exuberante das Ilhas Maurício, no Oceano Índico. Por essa associação com um texto bucólico, publicado em 1788, mostrando um amor puro, temos duas informações. Primeiro, que a referência a Saint-Pierre vem logo depois de o narrador contar que quem assistiu ao beijo de Elsa e Carlos foram os autores Dante, Camões e Dirceu. Lembrando que Dirceu é poeta árcade brasileiro, cujo nome real era Tomás Antônio Gonzaga. Esses autores, Dante, Camões e Dirceu, escreveram poemas de sentimento amoroso elevado e maduro, e eles assistem à beijoca dos protagonistas lá da estante da biblioteca. Aí o narrador cita Saint-Pierre, que escreveu também sobre amor, mas de forma mais pueril. Se amar, verbo intransitivo, é mais imitado, como diz o narrador, do francês, então é porque o que rola entre Elsa e Carlos não será um amor aprofundado, será mais um amor de caráter adolescente, ou seja, mais paixão do que amor, mais físico que sentimental, por assim dizer. A segunda informação que já podemos inferir é que o narrador não deve se ocupar dos detalhes dos encontros dos protagonistas. A narrativa vai ficar no nível da inocência, tal qual em Paulo e Virgínia. E a gente já viu isso neste episódio de hoje, porque o narrador não entra no quarto, né? Quando Carlos entra para ter a sua primeira aula de educação sexual. Ele nos deixa de fora desses detalhes. A contratação de Elsa exime os pais de conversarem com o filho sobre sexo, que vai se tornando um assunto tabu. O filho homem que aprenda com uma profissional contratada, e as filhas mulheres é melhor nem saber que isso existe. Quando descreve os pensamentos de Elsa enquanto ela sofre, o narrador parte para um estilo como o fluxo de consciência, técnica narrativa de narrar conforme os pensamentos se atropelam, fluidamente, usada pelos modernistas, como a escritora inglesa Virginia Woolf, a brasileira Clarice Lispector, que não era brasileira, era ucraniana, mas é a nossa Clarice. Essa técnica, fluxo de consciência, ganhou fama com James Joyce, escritor irlandês, que escreve o último capítulo do seu romance clássico, Ulisses, assim, que é o pensamento espontâneo da personagem Molly Bloom. Eu falei sobre Ulisses no episódio 83. O narrador quase sempre está na cabeça de Elsa, lendo os pensamentos dela, mas às vezes está na cabeça de Carlos, às vezes na de Souza Costa. O narrador é livre e flana para o pensamento da personagem que quiser, e nos conta a história desse ponto de vista escolhido. E às vezes está independente, assistindo tudo e nos contando o panorama geral do que vê. Quando o narrador fala de instintos, ele agrega juízo de valor quanto ao gênero. Ou será que esse juízo de valor é quanto à classe social? Porque os instintos de Elsa, ele diz que são baixos. Já os de Carlos são altíssimos. O narrador discorre sobre psicanálise e freudismo. A psicanálise começou com os estudos de Freud sobre a mente humana, em 1881. Coincidência, o ano que inicia o realismo do Brasil com Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Amar, verbo intransitivo, é cheio de intertextualidade. O autor fala de outros textos e de outras obras e artistas em geral. Por exemplo, uma referência ao rouxinol e à cotovia, de Romeu e Julieta, em que Julieta pede que esses pássaros retardem o amanhecer quando eles passam a noite juntos, na peça de Shakespeare. O narrador faz um trocadilho com a primeira noite de Elsa e Carlos, que não tem nada a ver com Romeu e Julieta.
Ali no fim da leitura de hoje, quando o narrador diz que Carlos está bonito, mas não moço loirou, Mário de Andrade criou o verbo moço loirar, numa referência à obra O Moço Loiro, de Joaquim Manuel de Macedo, publicada em 1845. Essa obra, produzida dentro da estética do romantismo, mostra a sociedade burguesa do Rio de Janeiro no século XIX. O protagonista de O Moço Loiro, Lauro, é um rapaz tímido, romântico, cavalheiro, delicado. Quer dizer, ele é o contraponto de Carlos, que é um machucador. Até porque o moço loiro é personagem do romantismo, estética em que as personagens são idealizadas. Quem é bonzinho é muito bonzinho. É tanta referência que eu não conheço, palavra diferente, estrangeira ou do tupi, eu acho, que a leitura é desafiadora muitas vezes. Eu estou lendo e tranco numa palavra. A ironia do narrador em dizer que os empregados brasileiros rareiam e que quem faz prestação de serviços no Brasil são os imigrantes, muitos deles europeus. Talvez na década de 1920, quando o romance estava sendo escrito, em função da guerra na Europa, de fato o Brasil tivesse recebido muitos europeus que acabavam tendo de trabalhar com prestação de serviços. Mas não a ponto de empregados brasileiros rarearem. Isso é ironia. E quando a gente lê o livro hoje, soa mais irônico ainda, porque a verdade é que prestação de serviços ou subempregos é o que faz a maioria dos brasileiros que vai viver na Europa ou na América do Norte. O negócio é que o autor está contando de como o povo brasileiro foi se fazendo, com o incremento de diferentes culturas que vinham para cá, fugindo de guerra ou em busca de uma vida melhor, e foram ficando e moldando o Brasil diverso que temos hoje. Vimos que, apesar da rivalidade entre Elsa e Tanaka, os dois estrangeiros servindo o Sousa Costa transam de vez em quando, não por afeto ou nada disso, mas por solidão. Os dois diferentes naquela casa, longe do seu lugar no mundo. Paramos a leitura no dia seguinte da primeira transa de Elsa e Carlos. O narrador manteve o leitor fora do quarto, não nos deu detalhes. Só nos contou do constrangimento do dia seguinte. E agora, o que será que vai acontecer? Próximo episódio continua a leitura comentada de Amar, verbo intransitivo, de Mário de Andrade. Fiquem bem, um abraço e até lá!